E a gente tem agora a grata satisfação de entrevistar o Fabrício Tonigucci, ele que é especialista em direito tributário e conversa a partir de agora conosco sobre produtos de luxo isentos de impostos na cesta básica e outros assuntos derivantes desses. É que a recente reforma tributária tem gerado intensos debates em todo o país, especialmente após a polêmica inclusão de itens considerados de luxo na lista de produtos isentos de impostos previstos para a cesta básica. Essa decisão, negociada pela ABRAS, Associação Brasileira de Supermercados, junto ao Congresso Nacional, visa excluir 60 itens, entre eles caviar e foie gras, na tributação pelos novos impostos sobre bens e serviços, o chamado IBS, e também contribuição sobre bens e serviços, a CBS. A ideia por trás da isenção de impostos sobre alimentos da cesta básica é reduzir o custo para o consumidor final, especialmente aqueles e aquelas de menor renda, em itens como arroz, feijão, macarrão e outros, que fazem parte da alimentação básica do brasileiro e da brasileira. Contudo, a inclusão de produtos de alto padrão poderia distorcer essa intenção, transformando uma medida de proteção social em um benefício para poucos. E para trazer mais detalhes sobre esse assunto, nós estamos recebendo hoje no Jornal da Rios o diretor executivo da empresa Mix Fiscal. Essa empresa está com 20 anos de experiência em inteligência tributária para o varejo. Já está aqui em videochamada conosco o Fabrício Tonigucci, que é especializado em direito tributário pela Fundação Getúlio Vargas, com 20 anos de experiência nessa área e já prestou consultoria e serviços para mais de 10 mil supermercados espalhados pelo Brasil, sendo considerado um dos maiores especialistas neste setor. Fabrício Tonigucci, bem-vindo ao Jornal da Rios. Obrigada por atender o nosso convite. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Rosali, bom dia, Cristóvão, bom dia, ouvintes do Jornal da Rios. É um prazer enorme estar com vocês, é uma honra, é uma satisfação poder bater bola um pouquinho agora pela manhã a respeito desse tema, que é um tema que vai fazer tanto impacto na vida de todo mundo, de toda a sociedade nos próximos anos e nas próximas gerações. Ok, Fabrício. Então, vamos começar, né? Bora, explica pra gente que história foi essa de passar uns jabutis aí caros, né? Como caviar, foie gras, bacalhau e outras coisas mais nessa lista de isenção de cesta básica. Isso é uma história que a gente ouve há muito tempo aqui no Brasil, sempre acontece isso. E num momento como esse é complicado passar esse tipo de cesta especial. Explica pra gente o que aconteceu e qual é a situação atual, Fabrício. Bom, o que aconteceu, acho que você foi extremamente feliz, Cristóvão, porque você mencionou assim, isso sempre acontece, é verdade, isso sempre acontece. A gente vive um ambiente em que há muitas pressões, né? Pressões e lobbies políticos. Então, algumas indústrias, alguns setores industriais conseguem aprovar determinados benefícios, e a gente viu isso desde 1988 com o ICMS, a gente viu isso depois com o PIS e COFINS, a gente foi vendo, então, isso já faz parte da história, da cultura tributária brasileira. Isso é normal, e honestamente, vamos ser francos, isso faz parte de uma cultura mundial. É comum que as indústrias interfiram e apoiem partidos e apoiem determinados políticos, enfim, e depois queiram lutar para ver seus interesses defendidos. Isso acontece. O que aconteceu agora especificamente é que, o ano passado foi aprovada a reforma tributária, pendente de uma série de regulamentações. Então, um pouquinho parecido com o que o Diogo estava falando mais cedo, né? Você aprova algumas coisas dando um cheque em branco, né? Então está aprovada a reforma tributária. Qual é a alíquota? Não sei. E vamos definir, então, a base de cálculo. Bom, calma, um projeto vai regulamentar isso. E sobre o que vai incidir, quais são as regras, e quais são as condições, e quais são as exceções. Nada disso estava claro, porque todas essas coisas estavam sujeitas a uma regulamentação que vem por meio de uma lei complementar.
Essa lei complementar, então, começou a ser discutida agora no Congresso Nacional. Então, há um projeto de lei que foi encaminhado ao Senado para que essa regulamentação comece a ser avaliada. Ela ainda não está terminada, significa que os jogos só começaram. Só começaram. Significa que essa estrutura de disputa, de lobby, é só o início. E ainda depois que ela acontecer, a gente ainda vai ver isso ao longo dos anos. Essa disputa não para, essa lista, com toda certeza, vai ser uma lista viva. Vai entrar e vai sair produtos dela com alguma frequência. O que aconteceu especificamente foi que a Associação Brasileira de Supermercados, que inclusive é uma associação muito atuante, nós temos no Brasil 2 associações que são muito fortes, a Associação Brasileira de Supermercados e uma Associação Paulista de Supermercados, que acaba tendo uma representatividade também nacional. E elas começaram a exercer, então, a representar o setor do varejo, que vai ser um dos setores extremamente afetados, vai ter muita mudança para o varejo com essa reforma tributária. Então, o supermercadista vai sentir muita mudança, o dono de padaria vai sentir mudança, o dono de material de construção vai sentir muita mudança, mas principalmente o consumidor vai ter algumas mudanças no jeito de se relacionar com essas lojas, e a gente vai poder falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Okay. Mas essas 2 associações, e principalmente a Abras, ela querendo representar o setor, ela falou o seguinte: olha, o Brasil é diverso, vamos aqui tentar aprovar um pacote, aprovar uma série de itens que a gente vai entender que são cesta básica, e sendo cesta básica, eles vão ser isentos desses 2 tributos que estão sendo criados, o IBS e a CBS. Então, dentro desses 60 itens, tinha uma série de itens. E dentro dessa série de itens, eles colocavam assim códigos do tipo, o código XYZ. Dentro daquele código tinha coisas muito importantes, mas tinha também coisas que eram supérfluas. Isso. Então, por exemplo, você dizia assim, os crustáceos eles precisam ser isentos. Ah, tá bom, mas lagosta entrou dentro dessa isenção. Aí o caranguejo junto com a lagosta, é uma coisa complicada. O caranguejo continua lá, tá? O caranguejo continua lá. Mas começou a ter uma repercussão muito negativa, porque começou a entrar nessa lista o patê de fígado de ganso, né? Não é uma coisa aristocrática, é bonito, né? Falar assim que eu estou servindo na minha casa. Totalmente. Só não é popular. Entrou lá lagosta, entrou lagostim, entrou camarão, caranguejo e uma série de coisas assim exóticas, né? Ovas de peixe, salmão. E aí, então, isso começou a repercutir muito mal. E o que aconteceu foi que um pouquinho antes, então, desse assunto chegar no Senado, a Abras conseguiu falar o seguinte: olha, para emplacar o nosso projeto de 60 itens, vamos então fazer algumas exceções. Então, ao final, eles conseguiram, para não ficar manchado demais, para não perder o projeto inteiro, eles excluíram, ao final, vamos ser justos, eles excluíram a lagosta, eles excluíram o caviar, eles excluíram o patê de fígado de ganso, o foie gras, que chique. Então, eles acabaram excluindo isso textualmente, especificamente, o que era uma demonstração clara de, olha, para a gente não perder os 60 itens, a gente vai precisar tirar alguma coisa aqui. E eles acabaram tirando. Mantiveram o caranguejo, mantiveram o camarão, mas esses mais excêntricos, eles acabaram excluindo. O que foi uma coisa muito boa. E eles acabaram também, Cristóvão e Rosali, eles acabaram criando 2 benefícios diferentes. Então, quando a gente for comprar no supermercado, então, vamos lá, vamos fazer as nossas compras, a gente vai ter produtos que são isentos de tributos. Isento. Esse aqui não tem nada de tributo.
Sim. Mas tem uma outra lista de produtos que, ao invés de ser isento de tributo, ele tem uma alíquota reduzida. Então, ele paga imposto, mas paga um pouco menos. Então, são duas listas diferentes, dois lobbies diferentes. Ok. Fabrício, eu estava analisando aqui, né, que realmente o patê de fígado de ganso, que é esse foie gras, né, que tanto se fala, lagosta, foi demais, né? Até o próprio caviar. Foi demais. Né? Foi demais. Mas, analisando, muitos de nós aqui no Brasil, e principalmente do Norte, e, claro, totalmente do Nordeste, entendemos um caranguejo e um camarão na cesta básica, porque é a nossa alimentação. Né? Então, os frutos do mar, ou até em rios, porque caranguejo, né? Populares, né? Exato, os populares, a gente ainda consegue entender, exato. Certo? Assim como peixe também, né, aqui na região amazônica. Peixe. Então, nós deveríamos nos alimentar mais de ômega 3, né, do que de carne. Mas, o caviar não, mas a ovinha a gente gosta. A ova de peixe, por isso, né, já está ali. Aliás, Fabrício, você já comeu ova de peixe? Né? Cuidado. Já comi ova de peixe, é uma delícia. Não é? Alimento, é fantástico, é fantástico. Então, as ovas da sustância, as ovas foram excluídas, gente, para evitar polêmica, eles excluíram as ovas, mas mantiveram os peixes, exceto o salmão, atum, bacalhau, haddock. Esses não são nossos. Então, a ideia por trás disso era assim, eu não preciso favorecer alguma coisa que não seja nossa. Isso. Então, vamos favorecer os nossos peixes, aquilo que nós produzimos, aquilo que nós pescamos. Então, aquilo que a população vai ter acesso no seu dia a dia, esses estão preservados. Mas esses estão preservados, diga-se, há uma distinção. Hoje, a maior parte dos estados isenta peixes de ICMS. A maior parte, não vou dizer todos, nós temos uma diversidade gigantesca na nossa legislação, mas a maior parte isenta o peixe. Os peixes nessa reforma tributária, eles não serão isentos, eles terão uma carga reduzida de imposto, mas vão pagar 40% do que vai ser a carga normal. Então vai reduzir em 60% a tributação deles. A gente vai ter benefícios muito importantes, por exemplo, para carnes que para o Nordeste é muito importante, que é o caprino, né? O bode, a gente brinca lá, né? O bode, o carneiro, a gente vai ter benefícios para eles também. Vai ter benefício para carne bovina, para carne suína, para frango. Então, de fato, a ideia aqui, eles conseguiram ampliar. Originalmente, estava se falando em beneficiar uma lista de 15 itens, que eram muito restritivos. Arroz, feijão, mandioca, tapioca, eram alguns itens. E esses permaneceram, mas esses permaneceram isentos. Então, 0 de imposto para esses. Pois é. E para os outros... Essa lista aí dos isentos é que eu estou muito curioso. Se você tiver com ela em mãos aí, vai ajudar muito. Porque aí a gente vai ter uma noção do impacto social que a reforma vai ter, né? Dentro dessa lista dos isentos, que é o que eles chamam de cesta básica nacional, são 15 tipos de itens. Então, por exemplo, arroz, você tem arroz, mas a gente tem uma diversidade enorme de arroz, são 7 tipos de arroz, pelo menos. Mas os arroz estão entrando nessa isenção. Leite entra. E tanto leite natural quanto leite UHT, aquele de caixinha, leite de caixinha entrou, leite de saquinho entra. Fórmula infantil, então, para alimentação infantil, isso obviamente ultra necessário, ultra importante. Quem já teve os seus filhos sabe o quanto isso pode ser importante. É caro demais. Então, isso também. Caríssimo, isso também está preservado com isenção, então 0 de imposto. Manteiga,
tá? Sem imposto nenhum. Margarina, sem imposto nenhum. Feijão, não tem imposto. Raízes e tubérculos, então a gente está falando aqui de macaxeira, mandioca, batata doce. Batata doce, exatamente. Café da manhã aí, né? Coco, é um cafezão da manhã. Não, coco não tem imposto, café não tem imposto. Agora vai começar aquelas lutas, né? Assim, o café não tem imposto, mas será que a cápsula de café vai ter imposto? Muito bem. Então, são sempre assim, a gente vai precisar ir achando os limites, negociando e achando os limites. E, de novo, isso é natural. Lembrando sempre... Sim, pode continuar, Fabrício. É porque terminou a lista, acho que não. Acho que pelas minhas contas está faltando uns 4 ou 5 produtos mais aí. Não, vai ter óleo de soja, farinha de mandioca, manteiga tá isento, farinhas, várias farinhas, farinha de milho, farinha de trigo, farinha em flocos, tudo que é farinha de aveia, açúcar, é curioso, né? Açúcar tá isento. Pois é, que é um perigo, né? Um veneno. Açúcar está isento, é engraçado isso. E massas, então macarrão está isento, lasanha está isento, tudo que é massa seca está isento também. E o pãozinho também está isento. Ô Fabrício, essa conta não fecha, são produtos de alto consumo. De onde é que vai ser arrecadado esse dinheiro todo? Que compensação vai ser feita? Esse dinheiro ele está sendo repassado para os demais produtos. Há uma carga que está muito pesada. Ela está muito pesada. Então, o que está acontecendo é que esses são tributos, são produtos que hoje, em todos os estados, já tem algum tipo de benefício. Então, não é que eu estou abrindo mão de uma arrecadação que existia e não vai existir mais. Ela já não existe. Está simplesmente continuando a não existir. Arroz, na maior parte... Perdão, pode concluir que é porque você chamou a atenção, concluiu. Arroz, o que tem o arroz? Arroz é importante. Arroz é importante. A maior parte dos estados cobra alguma coisa em relação ao arroz. Cobra 7% em relação ao arroz. E aqui eles não vão cobrar nada, vai ser uma coisa boa para o arroz. Então isso vai ajudar. O que eu noto é que, de maneira geral, a cesta básica vai ficar mais barata do que é hoje. Essa é uma notícia muito boa. A cesta básica, efetivamente, esses 15 itens, ela vai ficar mais barata. Percentual desse baratismo? 7% mais barato, via de regra. De 7% a 8% mais barato. E vai para onde? O que ficou pesado, então? O que ficou salgado e caro? Todo o resto ficou muito salgado. Eu vou dar um exemplo. Olha, o doce, todo o resto. Que o doce também é caro. Olha, o açúcar ficou mais barato, ficou isento, então tá tudo bem. Mas é que tá as massas. O açúcar ficou mais barato, mas o que você faz com o açúcar ficou caro. Perfeito. Entendeu? Entendi. A matéria-prima é barata, o produto acabado é caro. Mas em compensação, que vai acontecer? Vai fazer um bolo do Dia das Mães domingo que vem. Aí tem o confeito, aí tem os outros itens. Exatamente. Outra coisa. Até a apresentação. O bolo é... Sabe uma mudança muito legal e que vai ter um impacto interessante na vida do cliente, do consumidor? É que a partir de agora, esses tributos eles vão ser tributos fora do preço. Então hoje a gente vai no supermercado, você vê lá na etiqueta, na gôndola, está dizendo o seguinte, R$10. Você vai lá no caixa, paga R$10 e você leva embora o seu produto. E dentro daqueles R$10 está embutido PIS, COFINS, ICMS, está tudo dentro do preço. Uma das coisas que vai mudar é que a partir de agora a gente vai chegar lá no supermercado e vai olhar R$10. Então eu vou lá, R$10, quando eu pegar uma nota de R$10 e tentar pagar, o caixa vai dizer assim, opa, tá faltando mais R$2,70 aqui. Mas por quê? Por causa do tributo. IBS, CBS, eles têm que ser pagos por fora do preço. Então vai ter uma clareza entre o que é produto e o que é tributo. Perfeito.
Pedagógico. Hoje é uma coisa escondida, não é? Hoje é uma coisa que você está achando que, de repente, o dono do supermercado está ganhando uma fortuna, porque ele está cobrando caro. De repente não é. De repente, naquele valor tem 30%, é só imposto. Então, vai ficar clara essa distinção do que é produto e o que é imposto. Fabrício. Isso vai trazer... Verdade, que a gente já precisa ir concluindo a entrevista. Eu tenho uma última pergunta, mas conclua o pensamento. Obrigado. Com relação à medida pedagógica que você ia falando, né? Essa é uma medida pedagógica que vai trazer provavelmente consequências aos hábitos do consumidor. O que vai acontecer? O consumidor vai procurar, como fica claro o que tem e o que não tem tributo, ele vai procurar favorecer o consumo de produtos que não têm esse tributo. Primeiro lugar. Então, esses produtos, em primeiro lugar, esses produtos de cesta básica vão ser ainda mais privilegiados na cesta de consumo. E a segunda coisa que vai acontecer é que vai haver, muito provavelmente, infelizmente, uma pressão popular para a informalidade. Porque a dona de casa ou o senhor que foi fazer a sua compra, e ele vai fazer uma compra, ele vai dizer assim, tá aqui, R$100. Não é R$100, são R$127. Não, mas 27 não, tá ali, R$100 é o produto. Mas se eu emitir a nota fiscal, o senhor precisa me pagar esse imposto. Então não emita, mas eu tenho que emitir. Se o senhor emitir, eu vou na lojinha ali do lado que não emite o cupom fiscal. Entendi. Vai haver uma pressão. Sofre mesmo, né? Corre-se o risco realmente de sonegação aumentar. É isso. Nossa. É disso que a gente está falando, né? Pois é. Ô, Fabrício, uma última pergunta aqui é quais seriam, então, né, nas tuas análises, as sugestões, então, para aprimorar a legislação tributária relacionada à cesta básica e garantir os benefícios alcancem verdadeiramente a população de baixa renda? Uma das coisas mais inovadoras e que ficaram foi muito bom ter acontecido, mas poderia ser melhor explorado, é um fenômeno conhecido como cashback. Eu compro, aquele produto até pode ter tributos, mas eu, por estar numa condição desprivilegiada, uma condição pior, eu posso estar sujeito a receber um cashback. Aquele valor de tributo eu recebo de volta. Então pode ter o tributo que for. Eu, em uma condição que preciso de proteção, eu vou receber de volta aquele valor, então eu não vou ter o ônus disso. Eu achei que a forma como esse projeto explorou o cashback deixou ele muito limitado. Então, ao invés de eu ampliar demais essa lista de isenções, eu poderia ter uma lista menor com um cashback maior do que ficar negociando uma isenção para todo mundo quando existem pessoas que não precisariam. Ok, entendi. Fabrício, a gente vai acompanhar, porque ainda tem muita negociação aí nessa jornada, e você também tem um jeito muito pedagógico de falar, né? E ajuda muito a gente a entender esse emaranhado, né? E essa luta, essa briga, essa negociação que existe. A gente quer agradecer demais a sua participação e vamos continuar lhe demandando aí. Pode ser? Olha, foi um prazer enorme, estou sempre à disposição. Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado por essa conversa a vocês. Da gente ir, tem um recadinho aqui do Diogo da Luz, né? Já que estamos devolvendo, então, a gentileza. Diogo da Luz dizendo o seguinte aqui no nosso canal do YouTube. Excelente entrevista sobre reforma tributária com Fabrício Toniguchi. Como café é item da cesta básica, hoje todos os cafés têm ICMS reduzido, incluindo o sofisticado café em cápsulas, e parece que continuará assim. Olha aí. Né? Devolvendo, olha, ouvinte ilustre, viu? Pois aqui do Amazonas, mas também o Diogo da Luz está seguindo você. Que legal, que legal. Que bom, ele é fantástico. Um forte abraço a todos. Obrigado. Obrigado, Fabrício.